quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Eu costumo dizer que a gente que mora em Conselheiro mora em Nárnia, né? Um mundo que muita gente da cidade nem acredita que existe. Ouve falar, mas o distrito de Friburgo. Teve o start que veio esse divisor de águas, né? Que foi eu aprender a acreditar em mim, aprender a enfrentar os meus medos. Esse sucesso também na Cine Lingerie veio depois que eu me desenvolvi. Optei por esse caminho, sabe? De trazer a elegância da lingerie juntamente com o conforto. Que a mulher, quando se sente bonita e que ela tá arrumada, ela se sente segura, né? Sente preparada pra qualquer coisa. Eu fui de encontro ao medo, né? Através de desenvolvimento pessoal, me encorajou aí. E a gente fica meio curioso, né? Como é que elas dão conta? A gente não dá. Esse sonho é feito para ser realizado. Olá, pessoal. Acreditar em Si, chegando mais uma vez aí com você. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu celular. Não se esqueça de que esse programa é feito para você e com você. Só tem sentido por isso. Boa tarde, Stella. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, aproveitando, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, que isso é muito importante para a gente. E hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é administradora, apaixonada por desenvolvimento humano, ou seja, ela está no lugar certo. Muito bem-vinda, Nayara Macedo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que eu possa compartilhar muito, né, para esse canal maravilhoso. Ai, que bom. Nayara, pessoal, é assim, uma pessoa que eu conheço o pai dela há muitos anos, que foi, né, Nayara, quando começou a empresa, né? É. Então, como a gente faz sempre aqui, Nayara, a gente pede o convidado para fazer uma pequena Wikipedia, né? Quem é Nayara Macedo? Fala pra gente, porque eu te conheço há muito tempo, Sim. né? Mas quem está nos assistindo não conhece, então diz pra gente aí um pouquinho, uma síntese da sua história. Nayara Macedo, como a Estela falou, né, uma administradora apaixonada por desenvolvimento pessoal, mãe, esposa do Robert e... Então, assim, diretora da Cine Lingerie, né, onde é uma das minhas maiores paixões da vida, é o meu trabalho. A Cine Lingerie, que é uma empresa familiar que iniciou com os meus pais desde 1991, então eu fui criada, né, nesse ambiente de produção, esse ambiente de confecção. Coisa então, muito comum aqui em Friburgo, né? Coisa muito comum em Friburgo, né? Sim. E a história de você, da Cine e sua, elas se misturam, né? Sim. Porque chega aos 15 anos essa proposta de, e aí? Já vamos decidir qual vai ser o futuro. Sim. Com 15 anos, né, o meu pai me chamou para uma conversa. A confecção já tinha transformado, né, a vida dos meus pais. E ele me chamou para conversar, perguntar se eu queria fazer uma faculdade ou dar continuidade à empresa. Com 15 anos. Com 15 anos. Chave. Essa responsabilidade. Para uma criança, né? 15 anos, né? Eu já estava dentro da empresa, né? Já foi para criança. ele falar isso, já estava dentro da empresa integrada, né? Eu sempre me interessei muito, né? E como eu sou muito grudada com meu pai, né? Então, assim, eu sempre acompanhei quando ele ia nas lojas comprar as matérias-primas, né? Quando ele ficava na empresa, na época, né? Ele fazia parte ali do corte, também contagem, eu sempre estava ali por perto. Isso é uma coisa muito legal aqui em Friburgo, né? Porque as confecções normalmente são familiares, né? E elas começam assim muito em casa, né? Envolvendo a família, contando com as pessoas da família, né? E essa história, eu vou muito nos atacados, nas lojas, nos distribuidores, né? E a gente percebe isso muito, né? O chefe ali da confecção, o dono da confecção chega, vem com a esposa, vem com o filho, né? É bem comum isso, né? Muito interessante a gente perceber como esse núcleo empresarial em Friburgo, ele está muito voltado para a família, Para a né? família,
É uma história que se constrói junto. E aí, quando você toma essa decisão aos 15 anos, como que é esse processo para chegar hoje? Não, então, até aí tudo bem, né? Que era aquele sonho de menina, né? Por acompanhar tudo que os meus pais faziam. E aí, assim, Aí eu comecei a fazer o curso de modelagem, né? Meu pai me emancipou. Então, ali antes dos 18 anos, já dei entrada na carteira e eu saía para vender, receber, entregar, né? Aquela já foi dinâmica vivendo toda. Mas ainda muito, né, com o meu pai na parte administrativa e a minha mãe que ficava dentro da produção. Então, assim, eu tinha total segurança para uma menina, né, que estava ali Tá achando que era dona, né, a segurança dos meus pais. Então, assim, aí com 19 anos, né, veio a separação deles, onde a minha mãe se desligou totalmente, né, e o meu pai deu uma afastada e ali eu fiquei totalmente à frente da empresa, né, realmente com 19 anos. assumiu a empresa. Nossa! E como é que foi essa menina de 19 anos? Ela já era uma mulher? Então, era uma menina. Tinha só 19 anos, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Eu falo sempre que foi... Eu acredito que foi o momento mais difícil na vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Era a desestrutura de uma família e eu estava frente a uma empresa que eu não tinha, como, né, eu falei, a gente era muito operacional. Então, eu não tinha a visão, né, da gestão do negócio, né, como uma instituição. Em 2016, 2017, a gente teve uma queda de mercado, né, e aí a gente... eu sou uma pessoa de muita fé, né, sempre até falei isso também. Então, assim, sempre eu sou muito conectada a Deus, né, e ao propósito, né, o que Ele tem para mim, né, e como eu posso, né, usufruir disso e contribuir com outras pessoas, né. Então, ali sempre eu tive a certeza que eu não estava sozinha, né, então Deus estava ali me ajudando, me apoiando e eu iria fazer o possível para profissionalizar, né, a empresa. Então, a gente começou a profissionalizar a parte da produção. Foi algo muito importante, foi o primeiro passo que a gente deu em relação à saída operacional e ter, né, de fato, essa gestão produtiva, né? Como é que foi esse processo de implementação, assim, esses desafios? Com algum auxílio, com apoio de alguma instituição? Sim. Sebrae, alguma coisa assim? Então, assim, eu sou muito aberta às consultorias, que eu falo, né? Que a consultoria trouxe uma visão de negócio para mim, assim, totalmente diferente. Foi uma consultoria particular, né? Na época, a gente ainda não tinha o contato do Sebrae. Então, assim, tudo que eu sabia até ali era tudo que o meu pai e a mãe tinham me ensinado. Sim. Então, assim, como eles não tinham muito esse hábito, né? De estar, assim, com o Sebrae ou com algum tipo de sindicato. Então, ali eu conheci uma consultora. E aí ela começou esse processo de implementação, né? Foi um pouco desafiador porque tinham costureiras ali de 20 anos, né? E como uma menina de 19 anos está à frente da empresa, né? Então, assim, sem passar segurança, né? Porque eu só tinha 19 anos. Realmente. E ainda quer mudar o método produtivo e colocar tempo para mensurar, né? Então, é até bacana citar isso, porque nessa época foi um caos, um verdadeiro caos. Mas eu falo, né, que Deus sempre esteve ali presente. Nessa época, essa consultora até colocou, tá muito agitado isso aqui, vamos fazer uma oração, todo mundo? Isso foi em 2009, né? Que ela tão agitada. Vamos fazer uma oração, todo mundo? Aí, eu falei, vamos fazer uma oração. Quando a gente acabou a oração, assim, tava tão leve o nosso ambiente, acho que todos entenderam ali o que estava acontecendo, né, de fato. E aí eu falei, né, eu quero isso todos os dias e até os dias de hoje. Todos os dias, após o café da manhã, a gente tem esse momento de gratidão, independente da religião, né? É um momento que assina e tira pra gente ter esse momento de comunhão entre a gente. Você ali no começo, diante das dificuldades e do enfrentamento, né, que era inevitável, você chamar alguém de fora, isso já mostra uma capacidade, uma característica bem diferenciada, né? Talvez por isso o sucesso, né, vem se avizinhando, né, e cada vez mais. Eu convidei você, exatamente, falei aqui fora do ar, né, porque eu venho acompanhando suas redes sociais e eu vejo que você tem realmente uma pegada diferente, uma proposta diferente, uma intenção diferente, né? Não só dentro da estrutura, mas no passar essa visão da Cine Lingerie, né? De passar para as pessoas
que ali tem algo diferente, né? Isso é uma pegada bem diferente, né? Isso é muito legal. Sim, é justamente isso que a gente passa, né? Então, assim, falo que a nossa empresa, ela não gera somente, né, o valor da lucratividade da empresa, mas também a gente gera valores em pessoas, né? Seja colaborador, através dos clientes. Então, assim, a gente realmente faz um acompanhamento com pessoas. Então, eu acredito muito nisso, né? Porque junto, ninguém faz sucesso sozinho, né? Então, assim, por trás desse sucesso que a Cine está hoje, onde a gente está, né? Eu tô aqui representando um monte de gente, né? Que faz parte da Cine Lingerie. Então, acho eu vi que é nas isso. suas redes sociais há um tempo atrás, a gente comentou aqui, como é que é para uma menina, né, que começou ali em Conselheiro Paulino, que eu costumo dizer que a gente que mora em Conselheiro mora em Nárnia, né? Um mundo que muita gente da cidade nem acredita que existe. Ouve falar, mas o distrito de Friburgo. Como é que é? Eu vi lá nas suas redes sociais sair do Brasil, né, conhecer outros países, principalmente a França, né, o berço aí da moda, do desenvolvimento, né? Como é que foi essa experiência para a Nayara botar os pés para fora do país e angariar, pegar conhecimento, trazer isso para cá? Como é que foi isso? Então, foi incrível essa experiência, né, de ir para fora do país, fazer pesquisa de mercado, trazer o que há de melhor, né, para a nossa empresa. E eu acho, assim, que sempre eu tive muito comigo a sede de vencer, né? E o profissionalismo. Eu acho que eu sempre quis mais do que eu podia oferecer. Então, nessa parte, assim, sempre busquei muito conhecimento. E eu acho, assim, que quando a gente está em um ambiente, assim, como você falou, a gente se limitar a um local, sim, a gente tem, né, a gente é a média das pessoas que a gente convive do que a gente consome, né? Então, quando a gente olha para fora, que a gente vê que existe um mundo de possibilidades, né? A gente começa a olhar diferente. E aí você já não quer mais estar onde você estava, né? Então, assim, a minha vida sofreu, assim, uma mudança muito grande, né? Depois de 2020. É aqui, né? No programa de vocês. É justamente sobre isso, desenvolvimento humano, né? Eu conheci o desenvolvimento humano através do meu mentor, Alex Cavalcante, um judeu fantástico que naquela época de crise, ele veio para poder trazer esse autoconhecimento pra gente. Então, foi algo, assim, que abriu a minha mente. E abriu a minha mente para ter essa sede de ir para fora, de buscar algo mais, saber que eu podia, sim, fazer acontecer, né? Que eu não precisa ficar limitada àquilo ali que me ensinaram até então. E então, assim, foi um divisor de águas, né? Esse autodesenvolvimento. E aí veio a vontade de ir para fora e trazer essas novidades e a cada vez aflora mais a vontade de continuar indo. O conhecimento tem isso, né? O conhecimento, o desafio. Te dá mais sede, né? Dá mais vontade. Você nunca está satisfeito, né? Você acha que sempre pode fazer um pouquinho mais. Isso realmente é muito legal, porque a gente traz o tema do acreditar em si para um âmbito de negócios, né? Para um cenário de negócios. E parece que a gente só tá falando assim, algo filosófico, né? Mas realmente, quando você traz isso, é o impacto de crescimento, né? Do seu negócio, da sua vida. E esse acreditar em si foi construído ao longo do tempo. Teve um momento que você falou, não, agora eu acredito, ou todo dia você trabalha isso. Essa confiança, né? Porque tem que ter confiança, né? Para tocar um negócio, né? Hoje é um negócio para Friburgo, para os padrões de Friburgo, um negócio grande, né? Uma Obrigada. Obrigada. De muito bom porte, né? Obrigada. Então, eu acho que o autodesenvolvimento, né, é todo dia, diariamente, né? Porque as nossas raízes, tudo que a gente construiu. Então, por exemplo, né, hoje eu tenho 36 anos, então tudo que eu construí ali até 2020 são 30 anos, para mudar, né? 6. Então sempre fica aquelas raízes do passado. Então eu busco todos os dias, sabe? Teve o start, que veio esse divisor de águas, né? Que foi eu aprender a acreditar em mim, aprender a enfrentar os meus medos, né? Porque o medo, a gente cria um medo na nossa cabeça, às vezes, que nem vai existir. E geralmente, né? Na nossa cabeça. E geralmente nem, né? E aí, assim, diariamente, né? Eu tenho contato com alguns treinamentos, livros. Então, eu sempre procuro estar capacitação para você é importante. Muito importante. Também em Friburgo, pelo conhecimento, assim, que não é normal. Não é padrão. Você sabe disso que não é padrão, né? Mas acho que isso, naturalmente, já começa a refletir no destaque, né? No crescimento. Que agora a Cine também veio com uma nova proposta de posicionamento, de marca. Como que foi sair do lugar da revenda sem a marca para entender que a sua marca seria um diferencial nesse processo?
Você diz da Cine, né? Da marca. Trabalhar a marca Cine, realmente. Agora a gente tem visto nas suas redes sociais você dando segurança para revendedoras, convidando, né, os clientes para conhecerem a marca. Geradora de Exato, sucesso. mas é justamente o que você falou. Então, assim, esse sucesso também na Cine Lingerie veio depois que eu me desenvolvi. Então, eu sempre vejo algumas pessoas falando, e é verdade, atrás de uma grande empresa, né, existe um grande empresário que se desenvolveu para aquilo, né? Então, assim, porque os desafios vêm, não é fácil, né? Então, assim, a gente tem duas escolhas. A gente tem a escolha, às vezes, de parar e paralisar, ou a gente tem a escolha de avançar, né? Então, isso logo depois consequentemente, foi gerando os resultados para a empresa, né? E aí, em 2020, né, que a gente começou a fortalecer e expandir a nossa marca, que foi juntamente com o desenvolvimento pessoal, né? Então, é um processo, né? E até hoje eu vejo que faz parte de cada detalhe, né? O desenvolvimento humano junto com o desenvolvimento Porque no final, tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Eu acho muito interessante. Como é que você vê hoje esse soterramento, essa pressão dos preços da lingerie, principalmente no nosso polo, em Friburgo? E como é que você vem lutando para sair desse patamar de precificação muito baixa, né? Como é que você vê essa dificuldade de colocar preço hoje nos produtos, principalmente no produto de lingerie aqui no nosso polo? Então, eu acho assim, o nosso polo foi muito desvalorizado, né, por questão dos distribuidores, buscando, né, o preço para poder estar mais concorrendo mais no mercado. E assim, eu sempre tive a convicção do modelo de produto que eu gostaria de trabalhar. Então, sempre quando os fornecedores iam lá na empresa oferecer um produto que às vezes eu queria colocar na peça, mas pensava, ia calcular o preço, não dava para colocar porque eles queriam preços muito baixos, né? Você tinha como base os preços que o mercado oferecia. Que o mercado oferecia. E aí a gente foi fazendo um trabalho gradativamente, né? Porque, assim, esse reposicionamento, né, de produto, o que a gente procurou trazer de diferencial? O design do produto. Então, assim, a Cine, ela se destaca muito bem nisso, na parte criativa, em relação a modelos outwear, né? Então, a gente viu ali, depois da pandemia, as pessoas usando lingerie não somente como roupa de baixo, mas também com roupa, né? Com roupa de alfaiataria. E a gente vê também grandes marcas se posicionando dessa forma. Então, eu optei por esse caminho, sabe? De trazer a elegância da lingerie juntamente com o conforto, né? Que seja algo que a mulher possa usar quando ela acorda e ela possa permanecer até o final do dia. Uma peça que seja confortável e ela se sinta bonita quando ela olha, ou às vezes está um dia cansativo, tirou ali a roupa, se ela tá com uma lingerie bonita, uma lingerie confortável, que passa segurança. Então a gente visa muito isso, né? Eu acho assim, eu sou, né, mulher e a gente até conversou sobre isso antes, né? Ser esposa, mãe. Então assim, a mulher em si, ela carrega muitas tarefas durante o dia. Então nós da Cine Lingerie, todo o design que a gente faz, a gente pensa muito, né, em como que a lingerie vai acrescentar para essa mulher, né? Mesmo em forma de... Porque a gente fala, né? A gente não vende somente lingerie, a gente oferece algo que vai trazer essa segurança, até mesmo uma segurança, que a mulher quando se sente bonita e que ela tá arrumada, ela se sente segura, né? Sente preparada para qualquer coisa. E o que eu vejo também em relação a preço, quando a gente fala de uma marca de lingerie, às vezes, que tem um preço muito baixo, ela vulgariza demais a mulher, né? Então a gente foi também no caminho inverso, para a gente conseguir trazer esse valor maior agregado para as nossas peças. Então, assim, hoje, né, vocês olham a nossa rede social, a gente não passa a vulgaridade, a gente tem esse cuidado, esse zelo com as mulheres. Eu vi lá nos seus posts, lá eu vi você com um cropped, né? Com um blazer e tal. Pô, ficou super legal. E vá lá nas redes sociais. A rede social é? Cine.lingerie. Vá lá, confira lá o que eu tô falando, que a gente tem que estudar um pouco antes, né, de trazer o convidado aqui para vocês. E realmente a gente percebe
esse início em Friburgo, né, que você já está trilhando há um bom tempo, a gente percebe em várias outras marcas em Friburgo essa tentativa de se destacar pela qualidade, pelo público-alvo, né? Também tem isso, né? Você sair do público que você está normalmente atendendo e começar gradativamente a buscar um público-alvo diferenciado que pague, que reconheça, né, aquela mercadoria ali. Eu acho isso que você falou, para quem empreende, eu acho que é o principal, né? É o público-alvo. Você conversar diretamente para o cliente que você quer atender. Então, esse reposicionamento, né, quando a gente foi gradativamente, né, conquistando esses outros clientes que valorizavam as peças, então eu falo, né, o Brasil é muito grande, tem mercado para todo mundo, né? Basta você se posicionar e comunicar diretamente para o seu público-alvo. Então, quando a gente foi se reposicionando, né, saindo desse mercado que coloca o preço às vezes muito lá embaixo, a gente foi olhando uma possibilidade muito grande de lojistas que valorizam as peças, né? Então, assim, eu cheguei a fazer uma viagem de pesquisa de mercado no Sul, que eu achei, assim, eu fiquei sem palavras, né, quando ela falou que eu mostrei a minha peça, né, com padrão de qualidade. Ela falou assim: nossa, mas seu produto tá tão barato. Foi uma das primeiras viagens. E assim, já era caro pro mercado que eu atuava aqui. Né? Então, assim, eu já fui com preço mais caro. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: nossa, mas essa peça aqui tá muito barata. Eu fiquei pensando, valor, né? Olha a percepção de valor. Então, justamente, eu estava no público totalmente errado, né? Isso então, faz muita diferença. Eu vou te fazer uma provocação. Eu vou fazer uma provocação para ela. Você visita seus clientes? Visito. Gente, e aí eu vou intervir, essa provocação é exatamente isso. Você conhece o seu cliente? Você já foi visitar o seu cliente? Você já tentou sair do mercado que você está atuando? Você já tentou prospectar novos clientes, novos mercados? Isso é uma coisa também atípica. Né? Tenha certeza, né, que não é comum das pessoas saírem, buscarem novos mercados, fazer o dono da empresa, sabe? A pessoa ali que está no comercial, que está querendo mudar, né, e ver que mercado tem lá fora. Por que tem aí nesse Brasilzão aí, de repente até no exterior? Né? O que nos impede hoje com a facilidade de exportar, né? Então é uma coisa em comum, e esse programa tem muito essa cara, essa proposta, né, Estela, de mostrar para as pessoas que as mudanças, elas acontecem, não é por milagre. Eu detesto a palavra sorte. Eu acho que ela não existe, ela é resultado de trabalho. De trabalho. Sabe? De você pegou suas peças, foi visitar esse sul que você falou especificamente, era o quê? Santa Catarina ou Rio Grande? Nós fomos lá na divisa, né? Lá já quase, já no Paraguai. Ali em Foz do Iguaçu. Então, cara, olha só. E eu fui com representantes. Então, assim, né? Na época, até eu fui de encontro ao medo, né? Através de desenvolvimento pessoal, me encorajou a ir fazer essa viagem. E aí foi muito interessante, assim, quando eu cheguei no hotel, que eu entrei no café da manhã, assim, tinha vários representantes, só tinha eu de mulher. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei assim, gente, que bacana. Eu acho que isso significa coragem. Mas aí, conversando com os lojistas e entendendo. E eu lembro que a primeira que eu fiz, né, depois, sempre a gente faz essas viagens. Hoje em dia, o Sineone, meu irmão, que trabalha também comigo, ele vai junto. Mas antes, quando eu comecei, que eu fui mais assim, sozinha, né? Eu com consultor, e aí eu trouxe uma lista do que o cliente esperava para o meu produto, do que ele estava com necessidade. Então, assim, esse relacionamento é muito importante para você saber qual é a necessidade do seu cliente, porque venda é isso, né? Você trazer uma solução. E esse desafio de uma mulher jovem, com um marido, com filho, com empresa, com casa, como é que é administrar isso, né? Eu fico assim, né? A gente tem trabalhado muito, né, Estela? Sim, isso aqui da mulher empreendedora, da mulher de negócios, da empresária, né? Como é que é administrar o tempo, né? Como é que é isso com filho adolescente, com esposo, com empresa, com casa? Como é que é? Eu fico então, assim, a gente fica meio curioso, né? Como é que elas dão conta? A gente não dá. A gente não dá conta. A verdade é essa. Pode ficar tranquilo. Eu falo assim, durante muitos anos, né? A gente trouxe isso para isso, né? A gente trouxe isso para ser a nossa essência, que não é, né? Que é a Mulher Maravilha, a mulher que dá conta de fazer tudo, filho e marido, e de vez em quando, né, dá uma surtada. Mas assim, hoje, tem um ano que eu tô trabalhando isso em mim.
porque era um fardo muito grande, porque eu me cobrava muito. Então, se eu não ficava com meu filho, eu me cobrava. Se eu não estava presente ali também na empresa, eu me cobrava. Então, hoje eu tento fazer o meu melhor quando eu estou com meu marido, com meu filho, lá na empresa. Então, assim, qualidade naquele tempo a qualidade que você de tem. tempo. Até um livro que me ajudou muito foi O Milagre da Manhã, né? Então, assim, eu acordo muito cedo, geralmente 5 e pouca, e eu listo 3 coisas que eu não posso deixar de fazer nesse dia. Seja em uma das áreas, né? Então, assim, hoje aí eu comecei a encarar isso com mais leveza. Então, por exemplo, eu listo ali 3 coisas que eu não posso deixar de fazer nesse dia. E tem a agenda. Então, assim, se eu fiz, eu já me sinto satisfeita, porque realmente quando a gente começa a colocar aquela lista de coisas que a gente não consegue dar conta de fazer, é um peso maior, né? E o peso está na nossa cabeça. Teve aquela virada de chave que foi a compra de uma peça que era o maior valor agregado da sua empresa, não era? Isso. E eu acho que isso é muito interessante, porque todo mundo quer resolver dando promoção. Né? E dentro desse contexto, na verdade, o seu melhor produto que resolveu os problemas. Exato. Um grande parceiro chegou lá na empresa e eu achei que ele fosse para comprar, na verdade, para vender, na verdade estava indo para comprar. E aí ele me perguntou para eu colocar na mesa o produto que eu queria, que eu mais vendia, né? E aí eu peguei aquela peça que ninguém valorizava, mas que era a mais linda que eu tinha desenvolvido até então. O preço, né? E ali, né, foi o início de uma parceria que vai até hoje, então foi algo, assim, uma virada de chave. E esse mesmo parceiro sempre falava comigo, valoriza a sua peça, né? Então, assim, também sempre me motivou muito. Se você quiser, pode falar o nome da empresa. O Eduardo da Romance, né? Todo o Grupo Romance é uma empresa que a gente tem profunda gratidão, né? E a gente é parceiro mesmo, então a gente caminha junto, então a gente... Grande parte da nossa produção a gente também produz para eles e a outra parte marca própria. Ai, que legal. E talvez hoje seja um dos maiores compradores, né, de lingerie de Nova Friburgo, né? Em Nova acredito Friburgo, que sim, né? Então conheço assim, né? Conheço e já conversei algumas vezes com ele nas feiras. E uma grande inspiração, né? E uma pessoa assim fantástica, né? É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Que legal. A gente teve até essa semana a consultora financeira que ela falou que às vezes as pessoas têm dificuldade em colocar valor no seu serviço porque não reconhecem valor naquilo que fazem, né? Sim. E aí vem exatamente o acreditar em si nesse momento, né? De fazer você acreditar no seu produto e no valor dele. E isso quando, né... E isso eu falo, né, que ele chegou na empresa através de uma oração, né, que a gente estava e eu pedindo a Deus uma oportunidade de permanecer no mercado, né, e foi quando ele chegou lá na empresa e a gente iniciou a parceria. E quando ele saiu de lá, que eu não tinha noção, né, de quem era ou da empresa que a gente iria produzir para eles, quando eu soube quem era, aquilo ali me acendeu uma chama, assim, essa é a minha oportunidade de permanecer. Eu vou profissionalizar cada setor desse lugar, porque assim, é muito difícil uma empresa, né, familiar, ter essa parte. Então, assim, a partir dali a gente começou a profissionalizar todos os setores. Então, como foi também, isso engajou a gente, né, a acreditar que a gente... Nossa, então se a gente está entregando para essa marca, que fantástico, né? Então, assim, eu vou fazer o melhor, eu vou ser o melhor fornecedor, se Deus quiser. E graças a Deus, né, eles também sempre elogiam. E a gente profissionalizou, assim, fizemos então ali o estoque, o financeiro, então foi algo também que nos motivou, né, para poder a gente ir além. Perfeito. Muito legal, né? Muito legal. Eu gosto dessas histórias. A gente está chegando no final do programa, né? A gente costuma brincar que são os 30 minutos mais rápidos, né? Mais rápidos. Queria que você falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Se é possível realmente realizar esse sonho. Se esse sonho é só seu ou se é possível para outras pessoas. Não, é possível para todo mundo. Eu falo que sonho é feito para ser realizado. E eu acho que o principal é a gente acreditar em si e ter resiliência, né? Eu acho que quando a gente tem... a gente sabe de fato o que a gente quer, a gente cria ali as estratégias para a gente alcançar. Vai vir às vezes alguma dificuldade, vai vir os desafios, né? Porque nada é fácil. Mas não precisa ser fácil, precisa ser feito, né? E como os sonhos são feitos para ser realizados, eu estou em busca do meu. Vai em busca do seu também. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Não vou falar boa sorte, porque a gente já falou que isso, né, não precisa quando se trabalha muito.
Parabéns pelo Obrigada. sucesso, parabéns pelo caminho que vocês estão trilhando, parabéns pelo sucesso que vem por aí, tenho certeza Amém. disso. Tá bom? Amém. Manda um abraço lá pro Robert, pro Célio, para todo mundo lá da empresa. Obrigada. Tá bom? E estamos aí de portas abertas para vocês sempre e torcendo pelo sucesso de vocês. Não é isso, Ai, muito Estela? obrigada, Perfeito. obrigada. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado participar do podcast. Realmente, esse desenvolvimento humano, quando junta, dá certo. Dá, com certeza. Isso Então, aí, pessoal. Chegamos mais um final de mais chegamos. mais Já uma emendar semana. aqui, ó. Mais uma, vai lá. Ó, então, até a próxima. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua atenção. Sexta-feira que vem tem mais. É isso aí, pessoal. Obrigado.